É uma alegria muito grande fazer parte do programa coletivamente, poder ter tecido isso desde o início, junto com a equipe que pensou esse programa. E eu acho que a maior alegria é por dois pontos. Primeiro, pela universidade estar podendo olhar de fato para o aluno, que é o cliente dela, que é o objetivo dela. Poder escutar e ver como ela tem reverberado dentro desses alunos. E número dois, mostrar um novo posicionamento da universidade. Então, o Bauman, ele fala que para as coisas mudarem, primeiro a gente precisa perceber que tem algo esquisito, algo incomodando, algo que não vai bem, e depois a gente precisa ver e entender que a gente sabe como lidar com isso, que a gente vai poder fazer alguma coisa com isso. Então, acho que essa é a grande importância. Se a gente não pensa que a gente pode se posicionar diferente, a gente mascara e nem enxerga aquilo, a gente finge que não existe. Mas quando a gente pode ver e propor coisas diferentes, a gente também pode diagnosticar e dar mais voz para aquilo que está soando errado. Eu acho que olhar para essa é uma realidade que não é só da Unesp, eu acho que é uma realidade e não é só Brasil. Tem uma pesquisa de Harvard que mostra que 4 de 5 alunos que entraram em Harvard sentem muita pressão de ser o aluno perfeito e não estão felizes e não estão satisfeitos de entrar em Harvard. Então, estamos falando de um sistema de ensino que tem sobrecarregado muitos alunos, que vendo que o ser humano é um ser humano integral. Às vezes a gente olha a vida profissional como se desse pra gente ser só uma coisa. A gente não pode ser uma pessoa inteira com todos os nossos aspectos e tudo aquilo que a gente carrega. Então, eu quero muito chegar lá, eu quero muito entrar, é o sonho da universidade. E quando eu chego lá, eu não tenho bagagem, eu não tenho estrutura mental, psicológica e de apoio muitas vezes social para que eu possa suportar todas essas demandas. Então, eu acho que a universidade brasileira, ela sempre foi um exemplo em sistema de conteúdo, de ensino. A gente tem uma universidade séria que prepara as pessoas intelectualmente, mas eu acho que o que a gente tem podido ver, que sucesso não é apenas uma resposta de um intelectual preparado. Ao contrário, hoje as empresas, elas estão focadas em pessoas não que tenham um elevado QI, mas pessoas que têm um elevado QR, que a gente chama que é coeficiente de resiliência, que é a nossa capacidade de lidar com aquilo que não deu certo, a nossa capacidade de ver o que deu errado e poder criar algo novo com isso. E isso vem da nossa bagagem emocional. Então, o programa Coletivamente, que olha para o ser humano integral e pode entender e dar ferramentas para que ele se torne um profissional inteiro, muda tudo. Eu não estou aqui falando só textos sem ensinar a pessoa a capacidade de ler e de aplicar esses textos. Então, o número de analfabetos funcionais no Brasil é gigante. E o que isso mostra? Que a gente só está preocupado em cumprir a cartilha e não em que ela tenha um uso de fato possível e favorável a mim. Não adianta eu saber ler se eu não sei aplicar, nem compreender o que está ali. Só juntar as palavras não vai fazer de fato que eu seja uma pessoa que entenda de leitura, que aumente a minha cultura e que eu use essa informação ao meu favor. Não, eu nem sei como usar e aplicar isso. Então, o estresse muito grande dentro da universidade, de um mundo adulto que exige uma demanda muito grande e capenga, sem a gente poder olhar para o nosso geral, para tudo que a gente é, e poder usufruir isso da nossa melhor forma. Então, acho que se a gente pensar Harvard, que é um modelo de universidade, tá com uma grande demanda de estudo sobre felicidade, falando que felicidade não é resultado de sucesso, mas preditor de sucesso. Quando a gente é mais feliz, a gente pode, então, ter um sucesso maior. É um dos fatores que vai ajudar a gente a ter sucesso e não o contrário. Se a gente fica colocando sempre lá, nunca se chega lá. Mas, Fernanda, esse é um movimento só de agora? E as pessoas que faziam universidade antes? Eu penso que a gente está num momento, sim, de possibilidade de maior escolha e aí possibilidade de olhar mais para o que está acontecendo. Quando a gente está num momento de necessidade absoluta, quando não dá tempo, eu tenho que trabalhar e tenho que estudar, e aí nossos pais às vezes falam isso, né? Mas eu trabalhava, estudava e não reclamava e não tinha isso, não tinha aquilo. Mas é porque eu estou num estágio que eu nem posso olhar para as demandas seguintes, onde eu aprendi que eu tinha que guardar dinheiro e eu não sabia aplicar o dinheiro para
voltar ao meu favor, porque nem dava tempo disso. Então, quando a gente chega num estágio, graças sim às gerações anteriores que promoveram a gente estar num estágio de maior evolução, a gente precisa olhar para o ser humano integral que está adoecendo sim, e adoecendo psiquicamente. A gente está com alunos depressivos, a gente tem morte nas universidades, a gente tem uma preocupação, e aí a Unesp sendo pioneira nesse aspecto com o coletivamente, com essa ideia de que a mente, e olhar para a mente de uma forma coletiva e cuidar da mente como um todo, isso ser uma preocupação da universidade, isso é um salto gigantesco, onde eu entendo não ter mais analfabetos funcionais na vida, onde eu entendo preparar profissionalmente um ser humano integral, que vai poder usar tudo isso a favor dele, não contra ele. O programa Coletivamente, então, tem essa demanda e esse objetivo de cuidar do aluno de uma forma integral, e aí a gente pensou em quais são as questões que precisam mais capacitar esses alunos. Então a gente tem aí uma série de atividades para falar sobre propósito, para falar sobre administração do tempo, para falar sobre estresse, sobre inteligência social, para falar sobre depressão, ansiedade, sim. Então é um todo, é um conjunto de coisas para capacitar, primeiro para a gente saber acolher isso dentro de nós, a gente trazer para dentro o que está acontecendo e não ficar só no currículo oculto, isso que está lá, mas não está lá. Então, colocar isso em cima da mesa, fazer parte do currículo e, principalmente, criar condições para treinar capacidades para lidar com o mundo e com a vida de uma forma integral e de uma forma equilibrada. Acho que é essa a maior proposta desse programa, e estou muito feliz de fazer parte de um programa que tem um propósito nobre e que está, sim, dentro do seu tempo, atento a tudo que está acontecendo para promover um futuro melhor, muito melhor, de pessoas profissionais mais capacitados, não só intelectualmente, mas em tudo que eles puderem ser.